Oi, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e hoje eu vim compartilhar com vocês essa delícia que é um bolo de cenoura muito fácil, poucos ingredientes, bem básico mesmo, com uma facilidade, muito prático para fazer, uma facilidade só com os ingredientes que você tem aí na sua casa. Eu estou usando esse copo americano, sabe? Aquele copo que a gente fala copo de bar, copo americano. Ele tem a capacidade de 200 ml, então vou explicar tudinho para vocês como eu faço aqui em casa. Tô separando aqui os ingredientes já e eu falo a quantidade para vocês. Mas eu me baseio nesse copo americano, ok? E aí, eu estou aqui separando. Uma dica legal, pessoal, essa cenoura eu tinha cortado no dia anterior, que eu iria fazer o bolo, mas eu não consegui, então eu guardei na geladeira com água, ó, ela está perfeita, viu? Vocês não precisam fazer isso, é só mais uma dica para que se acaso vocês precisarem, sobrar cenoura, precisar guardar, guarda na água, ela dura até uns 3 dias. Aqui está todos os meus ingredientes já separado. Eu tenho 5 ovos, aqui um copo de açúcar, o copo de 200 ml eu medi, com mais 2 dedinhos. Aqui eu tenho 180 ml de óleo, eu tenho 2 copos de cenoura, deu aproximadamente 2 cenouras grandes aqui, ó. Cortei e coloquei elas assim, ó, no copo, tá? Já vou falar com vocês sobre essa água aqui. Uma dica legal, gente, é assim, ó. Primeiro, a gente coloca todos os líquidos para bater no liquidificador, o óleo, os ovos, o açúcar e essa água, tá? E depois a cenoura e só no finalzinho, tá? A água, aí só no finalzinho eu acrescento a farinha de trigo, tá bom? Aí tá aqui a farinha de trigo e o fermento, tá bom? São 2 xícaras de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de fermento. E eu começo assim, ó, bato os ovos, o açúcar e o óleo, tá? Essa mistura bem batida, bem homogênea, aí eu acrescento a água e depois eu coloco a cenoura, ó. Tô batendo os ovos, o óleo e o açúcar. Você não tem como errar, gente, esse bolo fica maravilhoso. Eu coloco essa água porque a água me ajuda muito a dar como se fosse uma consistência mais líquida na massa, sabe? Isso ajuda, é muito bom. Aí eu tenho aqui os 2 copos das cenouras, ó. A água, são 50 ml de água, tá? Bato muito bem mesmo. Olha como esse líquido fica bonito, com todos esses ingredientes bem batidinhos. Aí, só nesse ponto aqui, ó, eu acrescento, são 2 copos como esse de farinha de trigo, gente. Eu sempre faço essa medição, sempre dá certo, fica maravilhoso. Se acaso ficar farinha de trigo grudada no copo, você tira. E às vezes varia muito de ovos, que se os ovos estiver maior, vai te pedir mais uma colher de farinha de trigo. Aí você vê a textura e a consistência da massa, ó. Aqui eu acrescentei os 2 copos de farinha de trigo e ficou farinha de trigo grudada no meu copo. Quero que vocês vejam, ajudo aqui, ó, a bater, a mexer, né, no liquidificador. Ajuda o processo aqui, mexendo, para ajudar essa massa a ficar bem misturadinha. Olha que massa mais bonita, gente. Olha, que lindo. Eu bato primeiro os líquidos, só no final acrescento a farinha de trigo. Tá vendo? Eu raspei bem o copo e tirei toda a farinha de trigo. Aqui eu tenho 2 tampinhas, tá? Do fermento químico. 2 tampinhas bem cheias. Aí eu coloco no final, tá? Só dou umas pulsadinhas só para ajudar a misturar bem, ó. E está pronta a minha massa. Ela é simplesmente fácil, básica. Essa massa fica maravilhosa, gente. Muito boa mesmo. Olha que massa linda. Com uma forma já untada, gente. Farinha de trigo, né? Eu unto a minha forma com óleo e farinha de trigo, mas você pode untar como você achar melhor. Tá aqui a minha forma, é uma forma grande, porque esse bolo vai ficar relativamente grande, é um bolo família, muito bom mesmo. Essa massa fica maravilhosa, fica um bolo bem macio, uma delícia. Gente, aqui tem um segredinho. Você pega uma pitadinha assim, ó, de sal, pequenininha, e você dá uma pitadinha, uma salpicadinha sobre a massa. Nossa, dá um contraste depois com o recheio que a gente vai fazer, uma cobertura com a cobertura que a gente vai fazer, né? Recheio não, desculpa, com a cobertura que a gente vai fazer. Assado, varia de forno para forno. Ele ficou aproximadamente uns 45 minutos no meu forno, tá aqui, gente.
Essa pitadinha de sal faz toda a diferença. É uma pitadinha de nada, tá? Em cima da massa crua e leva pra assar. E aí, quando assa, tá assim. Vou mostrar pra vocês como ficou um bolão, gente. Ficou tão fofo. O meu esposo gosta desse bolo sem cobertura. Ele gosta pra tomar café. Mas aí, nesse dia, eu fiz assim, já pra gravar pra vocês no canal, porque eu precisava mostrar pra vocês como vale a pena ter sempre um bolinho assim em casa, gente. Com poucos ingredientes e fenomenal, maravilhoso. Aqui eu tenho meio copo de creme de leite. Eu vou fazer uma cobertura de micro-ondas bem facinho. Eu tenho um copo de leite condensado. Aqui eu tenho meio copo de chocolate, tá? Esse chocolate, ele é em barrinhas. Aqui eu tenho cacau, ó, gente. Cacau puro. Puro, puro, puro. Eu comprei na Zona Cerealista. Mas pode ser aquele chocolate do padre, sabe? Pode ser achocolatado. E aí, eu pego essa mistura e eu levo pro micro-ondas. A cada 30 e 30 segundos eu vou mexer. Mas vai ficar no micro-ondas em torno de aproximadamente, aqui no meu, ficou assim. Ficou aproximadamente 1 minuto e meio. Eu coloquei 30 segundos, mexi. Depois coloquei mais 30 segundos, mexi novamente. Depois coloquei mais 30 segundos e mexi novamente, sabe? Eu fui fazendo assim aos poucos. De início, quando você termina de fazer, bem misturadinho, parece que tá ralo. Mas depois é que dá a consistência, conforme vai esfriando. Gente, aqui tem uma dica que eu sempre faço, que é uma colherzinha de mel para essa cobertura ficar bem brilhante, bem espelhada, sabe? É muito bom. Se você não tiver mel, pode pôr qualquer xarope de glicose. Olha, mistura muito bem, tá? Essa misturinha no micro-ondas. E aí você pode usar como uma excelente cobertura. Não só para esse bolo de cenoura, gente. Eu sempre faço essa misturinha e coloco no micro-ondas quando eu tô assim, sem querer fazer no fogão mesmo, sabe? É muito prática, é rápida, é maravilhosa. Depois, se ficou alguma dúvida, vocês retornam no vídeo, tá? Para assistir. Mas é muito prática mesmo, gente. Ó, no começo ela fica assim mais líquidazinha, mas conforme ela vai esfriar, ela vai dar uma consistência mais durinha. Esse bolo ficou maravilhoso. Uma delícia, gente. Uma delícia mesmo. Eu usei uma colher de cacau em pó, tá? Uma colher de sopa de cacau em pó. E usei meia xícara de chocolate em barrinhas. Aqui foi o nosso café da tarde. Aqui está o meu bolo. Eu dei pro Edilson provar. Ele tem vergonha de aparecer na filmagem, mas assim ficou o nosso bolo maravilhoso. Um grande beijo, que Deus abençoe grandemente a sua casa, que Deus abençoe grandemente a sua família.